falar de quem? Lionel Sanders, uma das lendas do triatlon, ok? Então, muita gente já escuta falar desse cara, porque esse cara tá em todas ultimamente. No Challenge Miami, se eu não me engano, ele estava brigando para ganhar com o Ian Frodeno. O alemão ganhou. Mas agora, num 70.3 em St. George, se eu não me engano, nos Estados Unidos, ele levou a melhor. E, inclusive contra o San Long, mandou muito bem na corrida, principalmente. Mesmo quem vê ele correr, cara, e pensa em biomecânica da corrida, com certeza vai criticar a maneira como ele corre, mas ele é uma máquina. E mais que isso, se você acompanha ele numa corrida, você vai ver que esse cara é 100% sofrimento e cada corrida parece que é uma superação, mas o cara é cabuloso. Então não tem o que falar e é por isso que ele tá aqui, a gente vai fazer um vídeo dele, beleza? Inclusive, a gente não vai só ver quem é ele, a gente vai pegar algumas dicas com ele, o que ele faz para se preparar para um Ironman. Eu sei que muita gente aqui está se preparando para fazer um Ironman de longa distância, e aí eu vou compartilhar um pouco, ou seja, ele vai compartilhar um pouco do conhecimento dele, eu compartilho também alguma coisa do meu, beleza? E com tudo isso dito, vamos para o que interessa aqui. Vamos mover meu cabeção e vamos falar um pouco do atleta aqui, ó. Lionel, rapazinho que a gente tá vendo aí, ó, 4 vezes campeão do Ironman, 27 vezes campeão 70.3, então 4 distância completa, 27 70.3 meia distância, ganhou o campeonato mundial de longa distância da ITU e terminou em segundo lugar no campeonato mundial de Ironman. Em 2016 ele quebrou um recorde mundial de Ironman de longa distância lá no Arizona. Fez um Ironman em 7 horas e 44 minutos. Esse cara já quebrou um recorde mundial, ok? Ele usa o triatlon como uma válvula de escape e vocês vão entender um pouco por quê. E sua missão é inspirar os outros a fazer o mesmo. Então, daqui é uma pequena introdução de quem é esse rapaz. Com tudo isso dito, só o que eu tenho que fazer aqui, porque senão o Fernando me mata. Galera, não esquece, deixa aí teu like, se inscreve no canal, vem ser parte da família, ativa as notificações. Na descrição do vídeo tem link de Instagram, Telegram, Facebook. Clica aí, principalmente no Telegram, sempre tem uma galerinha que, se você tiver dúvidas sobre como comprar bike, basicão, além de buscar conteúdo aqui no canal, porque a gente tem vídeo falando basicamente sobre tudo isso, a gente também tem muita galera com muita experiência lá no Telegram, principalmente, que pode te ajudar. Eu tô sempre lá dando os pitacos também, beleza? E aí, um pouco da história desse rapaz aqui. Se eu não me engano, essa é uma foto de quando ele estava na faculdade de Windsor, lá no Canadá. Ele é canadense. E dá pra ver que ele é um rapaz que aproveitava a vida, certo? Então, pelo corte de cabelo, ou seja, já não era tão padrão. E um pouco da história dele, é um pouco do que não sai em todos esses recordes e o que a gente vê, mas que eu acho bem bacana. Ele é bem aberto sobre como algumas experiências da vida dele, eu acho bem bacana ele compartilhar isso. No começo da vida atlética dele, como ele começou a vida atlética como um corredor. Então, no atletismo, na universidade, o cara mandava bem, e ele na corrida, a corrida foi a porta de entrada dele para o triatlon. Ele sempre mandou bem. Qual que foi o lance? Como ele mandava bem, estava no corpo atlético, faculdade, festa, tirar onda. E ele era muito bom em tirar onda na noite, de balada e o que seja, e depois correr. E ele conseguiu fazer isso algumas vezes, também estava indo bem nas baladas, e então ele começou a ir cada vez mais. O que aconteceu? O que aconteceu é que nessa vida de festa ele acabou se envolvendo um pouco no mundo das drogas, e aí ele acabou entrando na maconha, ou seja, ele começou pela maconha, depois ele foi meio que pro êxtase, cocaína, e quando ele chegou na cocaína, o negócio degringolou, isso começou a afetar a carreira atlética dele, ele foi internado, tentou se matar, então teve algumas coisas aí chatas que aconteceram e que ele compartilha, então ele já chegou a ficar num momento de vida bem complicado, ok? Isso é um pouco de como começa a carreira dele, cara. Imagina isso. Mesmo assim, depois de passar por tudo isso, se liga os vídeos do Fernando aqui, ó. Se liga. Esse aqui é a nossa editora. Ele meteu o vídeo
cara de um cemitério aqui porque eu ia falar que o cara tentou se matar. Enfim, não esquece, ó. Deixa aí um hashtag Chupa Fernando pra gente dar uma sacaneada do nosso editor, ok? Depois de passar por tudo isso, esse cara tem todos aqueles números que a gente comentou no começo, ok? Então, ele saiu de toda essa doideira, começou no triatlon, e depois que ele começou no triatlon, ele conquistou muitas coisas, inclusive um dos números que não sai, mas que foi um dos recordes que ele teve, foi só no ciclismo indoor, e ele não é um dos melhores nadadores, ele nada muito bem, ok? Então, mas ele não sai sempre na frente nos triatlons na natação. O que ele consegue fazer é sempre sair entre os primeiros packs da natação, tá sempre ali junto com os melhores, então ele nada muito bem, no entanto ele não é um dos melhores nadadores, só que o que ele faz de maneira fenomenal é bike e corrida, e a bike dele é incrível, esse cara na bike é um monstro. E o que ele recomenda para quem está começando na longa distância? Ele fala que tem 3 aspectos cruciais que ajudam a melhorar a resistência: uma longa corrida, um longo passeio de bike, ou seja, um longão de bike, e um dia longo no geral, ou seja, misturar os esportes e fazer várias sessões no mesmo dia e ter um dia longo de treinamento, ou seja, cansar seu corpo e preparar seu corpo para um tipo de carga similar ao que você vai ter numa corrida. Isso faz todo sentido, pelo menos na minha opinião. Quando você está treinando para um Ironman, você já quer começar a ter esse tipo de experiência de cansaço no treino. Você quer preparar seu corpo para o impacto. E nada melhor do que treinar, ok? Então, primeira coisa que ele deixa aqui para nós. Depois disso, ele deixa aqui um pouco do que ele faz na preparação dele. Então, ele fala que para um Ironman, ele foca no treinamento até chegar no limite na maior parte do ano. Mas quando ele está se preparando para Kona especificamente, ele começa a se preparar de janeiro, do dia 1º de janeiro até junho. Ele gasta esses 6 meses só aumentando capacidade máxima e volume, ok? Então, o que significa isso? Cara, e principalmente convertendo isso para quem está começando. Você está começando agora, se você não tem uma base atlética ainda definida, o que normalmente qualquer pessoa vai te recomendar? Que você comece a melhorar seu nível atlético, beleza? Então que você entre em forma, essa é a primeira coisa. Esse cara ele já está em forma, ele é um atleta profissional, então no dia 1º de janeiro até junho ele gasta 6 meses só aumentando volume e capacidade. Então, o que significa isso? Volume, distância. Aumentando a capacidade dele de suportar maiores distâncias. Capacidade máxima tem a ver com velocidade. Então, ele está treinando velocidade, seja na corrida, ou cadência, também no ciclismo, ou mesmo cadência na natação, porque no final do dia a gente está falando de aguentar mais braçada em menos tempo, enfim. Ele está treinando nesse sentido e também está treinando em aumentar a distância. 6 meses fazendo isso. Pensem aqui, isso é super importante para quem está começando. Eu já sofri com isso. Não tenta abraçar o mundo de uma vez só. Está começando a treinar e está pensando num Ironman completo? Dica básica. Passo a passo. Ok? Então, defina bem a planilha como seu treinador. Consistência, chave. Vai ter que treinar o que você se propôs a treinar, nada mais que isso, e aumentando as distâncias devagarinho, até você chegar perto da prova com mais distância. Mas aqui a gente está falando do Lionel, são 6 meses de treino aumentando volume e capacidade, isso é o que ele faz, tá Kona. Depois aí, o que ele faz? Bom, meados de julho, cerca de 10 semanas antes, ele continua aumentando capacidade, mas ao mesmo tempo ele vai prolongando as corridas longas, tanto no longo quanto... isso aqui é o do editor, esse é o do editor. Tanto no longo quanto na capacidade máxima, tá? Que é o que deveria estar aqui. Então, ou seja, ele veio 6 meses treinando em aumentar a capacidade e distância, e nas últimas 10 semanas antes da corrida, ele vai aumentar exponencialmente.
E aqui ele começa a treinar cada vez mais forte, com mais distância. E o que é só também super importante, e a gente já fez alguns vídeos falando disso, não vai até o dia da corrida treinando tão forte, porque senão vai ter um problema. Então, normalmente, se você já tem um treinador, o que ele vai te recomendar é que você meio que faça um termo bem nerd aqui, uma gaussiana no treino, ok? Você vai começar cada vez mais força, colocar muita força e depois aqui no finalzinho, você vai baixar bem, principalmente aí, últimas semanas de treino, você deveria baixar bem, porque você quer chegar na corrida também descansado. Inclusive, os últimos dias você quase não treina, porque você quer estar querendo, no dia da corrida, você quer estar desesperado para treinar. Você quer estar muito bem, então você quer chegar no seu melhor momento. E o seu melhor momento não vai ser cansado. O seu melhor momento vai ser descansado, mas com uma condição física própria, que te permita suportar o que vão ser 10, 12, depende do seu nível físico, a quantidade de horas que você vai precisar para terminar a corrida, ok? E com tudo isso dito, a gente vai finalizar aqui o vídeo com um recado desse rapaz aqui. Esse é o atual campeão mundial de Ironman, Jan Frodeno, alemão, mora lá na Espanha, e ele sempre deixa um recado aqui. Vamos ver o que o Fernando tinha para falar hoje. Ou qual que é o recado do Jan? O heroísmo não consiste em ter medo, mas sim em superá-lo, ok? Então, tá com medo de se inscrever? Sai dessa, se inscreve. Se inscreve na corrida e manda bala. Medo todo mundo tem. Até hoje, quando eu tô na largada de qualquer triatlo, eu ainda sinto o coração disparar, ainda tem aquela pressão, e para mim essa é a melhor hora. Porque a hora que você tá com medo, você tá para entrar ali na máquina de lavar roupa, geral vai te dar abraçada e tá aquela loucura. Mas é justamente isso o que me faz seguir. Eu espero que isso também de alguma maneira te ajude. Ou seja, esse é o momento que dá mais medo e é a hora que você tem que encarar e com medo mesmo. Beleza? Com tudo isso dito, não esquece, deixa aí teu like, se inscreve e logo mais tem mais vídeo aqui no canal. Se cuidem.